E aí pessoal, beleza? Bom, na nossa última aula a gente conversou sobre cadeia alimentar. Então a gente viu que a gente tem o primeiro nível trófico, que são os produtores, que são aqueles seres que realizam fotossíntese. Depois a gente tem o consumidor primário, que é quem se alimenta desses produtores, consumidor secundário, que se alimenta do consumidor primário, consumidor terciário, que se alimenta do consumidor secundário e assim vai. E no fim a gente tem os decompositores. Então a gente estudou como funciona a cadeia alimentar, que é bem simples, não tem muito problema, tá? A gente viu também que conforme a gente vai subindo o nível trófico, a quantidade de energia vai sendo diminuída. Ou seja, a quantidade de energia que cada um desses níveis tróficos está suscetível a receber diminui. E, por fim, a gente viu também que quando você tem mais de uma cadeia alimentar envolvida, por exemplo, quando você pega um animal como se fosse o gavião ele pode se alimentar de serpente, ele pode se alimentar de um roedor, ele pode se alimentar de qualquer outro tipo de animal. Todas essas cadeias alimentares que envolvem o gavião, juntas formam uma teia alimentar, beleza? Só que, pessoal, para que a cadeia alimentar seja possível, ou seja, para que os animais ou as plantas se alimentem, a gente precisa de nutrientes, tá? E da mesma forma que as cadeias alimentares formam um ciclo, ou seja, você sai dos produtores, vai para os consumidores, depois decompositores, e aí a gente volta para os produtores, esses nutrientes também possuem ciclos. E esses nutrientes são a importância da alimentação. Você se alimenta para obter esses nutrientes. A primeira coisa que a gente tem que saber é que nós estamos envolvidos numa coisa chamada atmosfera. O que é a atmosfera, pessoal? A atmosfera é a camada de ar que tem entre o solo, o chão, e até o fim da Terra, tá? Essa camada de ar, chamada de atmosfera, ela possui vários componentes. Então, quando a gente inspira, a gente está puxando esse ar e dentro desse ar vem vários componentes, tá bom? Além do que, a atmosfera é quem deixa a vida acontecer aqui dentro da Terra. Ela é que fornece para a gente uma proteção de radiação, então a radiação solar, a radiação do universo que atinge o nosso planeta é protegida, é segurada por essa atmosfera. Essa atmosfera também protege a gente de meteoritos, tá? Que ao entrar na Terra passam a ser chamados de meteoros. Se você der uma olhada na superfície da Lua, você vai ver que a superfície da Lua é cheia de buracos. E esses buracos, essas crateras, são feitas exatamente porque a Lua não tem atmosfera. Então não tem quem proteja a Lua desses impactos, dessas colisões. Isso implica que, não tendo atmosfera, todo meteorito que entrar lá naquele planeta vai atingir o chão. Se isso acontecesse aqui, pessoal, cada estrela cadente que a gente vê no céu, que na verdade é um meteoro, iria atingir o chão e poderia destruir uma casa, uma pessoa e matar muitos seres. E se a gente pegar um pote e encher esse pote de ar, então você pegou um pote e colocou ar dentro desse pote. O que vai ter dentro desse pote? Ou seja, do que o ar é feito? Basicamente, o ar é feito de 78% de um elemento chamado nitrogênio. Outros 21% do elemento chamado oxigênio. E outro 1% que sobrou tem várias coisas dentro dele. Então a gente tem dentro desse 1% água, gás carbônico e vários outros gases aí, tá? Dióxido de carbono, que é o gás carbônico, monóxido de carbono e tudo mais que a gente tem na atmosfera. Então 78% nitrogênio, 21% oxigênio e 1% os demais componentes desse ar aí que podem ser variados dependendo, obviamente, do lugar que você está. E como eu acabei de dizer, o lugar que você está influencia inclusive nessa porcentagem. Essa porcentagem é uma média, tá, pessoal? Então, não é todo lugar que você pegar, você vai ter exatamente 78%, exatamente 21%. Essa média, ela varia de lugar para lugar, tá? Mas, no geral, a gente tem essa situação no nosso planeta. E uma coisa interessante da gente perceber é que quanto mais baixo a gente está, ou seja, quanto menor a altitude, mais ar a gente tem. Tanto é que se você já foi na praia, você percebeu que o seu ouvido entope, né, quando você está baixando na serra. Por que o ouvido entope? Porque tem mais ar e esse ar consegue fazer mais pressão e empurra o nosso tímpano para dentro, tá? E aí a gente sente que o nosso ouvido está entupindo. E o contrário, se você for numa montanha muito alta,
as pessoas não conseguem respirar lá naquela montanha. Por isso que é tão difícil você escalar o Pico do Everest ou outras montanhas altas, porque lá no alto você tem pouquíssimo ar, tá? Então é difícil respirar, porque se você pegar um potinho com ar, aqui em Leme, lá no nível do mar e em cima de uma montanha, no nível do mar vai ter mais ar dentro, aqui em Leme vai ser uma quantidade razoável e lá na montanha vai ter pouquíssimo ar. Bom, o primeiro ciclo que a gente vai estudar é o ciclo do nitrogênio. Como eu já disse anteriormente, 78% da nossa atmosfera é feita de nitrogênio. E todos os seres vivos precisam do nitrogênio para sobreviver. Além disso, o homem também deu vários usos, várias utilidades para o nitrogênio. Entre uma delas, sabe a TNT? Aquele N do TNT é justamente um elemento que tem relação com o nitrogênio. Não é exatamente nitrogênio, mas é algo que tem relação direta com o nitrogênio. Então a gente tem várias aplicações do nitrogênio no dia a dia. E pessoal, vamos pensar um pouquinho. Se o nitrogênio ele é abundante na nossa atmosfera, é normal a gente imaginar e entender que os seres vivos vão precisar dele. Por quê? Imagina que o ser humano precisasse de um elemento que é muito raro na atmosfera, que é difícil de acontecer. Muito provavelmente o ser humano não ia viver. Por quê? Porque se ele é tão raro e o ser humano precisa dele, ia ser difícil achar e a gente ia morrer. Então é natural a gente imaginar que a seleção natural dê um jeito da vida aqui no planeta precisar de elementos que tem em abundância aqui, porque assim vai ser fácil a vida se manter. Ela não vai precisar ficar procurando esse elemento que é raro. É simplesmente vai pegar um elemento que tem 78% do ar para manter a vida. Mas apesar do nitrogênio ser tão importante para os seres vivos manterem a sua vida, no caso eu estou falando de plantas e animais também, tá? Nenhum desses seres consegue absorver o nitrogênio através da respiração. Então, tanto animais quanto plantas fazem respiração, mas animais e plantas não conseguem absorver o nitrogênio através da respiração. Ou seja, quando você inspira, você está enviando 78% desse ar que você recebeu de nitrogênio. Só que quando você expira, esses mesmos 78% de nitrogênio que entraram vão sair. Nada do nitrogênio que eu inspiro fica no meu corpo. Ele sai de volta na respiração. Mas então como que a gente absorve esse nitrogênio se pela respiração não é? Pessoal, algumas bactérias que vivem nas raízes de algumas plantas têm a capacidade de absorver esse nitrogênio. As plantas específicas que têm essa bactéria nas raízes são as leguminosas. E a gente tem o arroz, o feijão, a soja e alguns outros. Então, nas raízes das leguminosas, a gente tem algumas bactérias que conseguem absorver esse nitrogênio. Essa absorção do nitrogênio a gente chama de fixação. Então, elas conseguem fixar o nitrogênio e transformam o nitrogênio em outros compostos que são constituídos de nitrogênio. Entre eles, a gente tem o nitrato, o nitrito, e a gente não vai entrar em detalhes sobre esses nomes, tá? O que importa para a gente é essas bactérias dão um jeito de fazer o nitrogênio sair da forma gasosa, que é a que a gente respira e não absorve, para uma outra forma. Tá? É isso que importa para a gente. Quando as bactérias fazem isso, as próprias plantas e os animais que se alimentam dessas plantas vão conseguir absorver nitrogênio. Então essas bactérias elas são essenciais para que o nitrogênio gasoso, que é o que a gente respira mas não absorve, seja fixado de uma outra forma que a planta e os demais animais consigam absorver. Então, essa bactéria fixou o nitrogênio, ou seja, absorveu o nitrogênio, transformou esse nitrogênio em uma outra coisa que tem a ver com nitrogênio, né? Continua tendo nitrogênio ali dentro, mas é um nitrogênio de uma outra forma, e aí a gente consegue absorver pela cadeia alimentar. Então, a planta pegou esse nitrato, esse nitrito que a bactéria fez, um animal, um consumidor primário, comeu essa planta, ou seja, comeu esse produtor, e agora esse animal consegue mandar para dentro dele o nitrogênio. E aí um consumidor secundário come o consumidor primário, também absorve o nitrogênio. O consumidor terciário se alimenta do secundário, também absorve o nitrogênio, e aí vai passando o nitrogênio pela cadeia alimentar. Quando esses animais morrem, entram em ação os decompositores. E aí os decompositores vão dissolvendo esse animal, essa planta morta,
e o nitrogênio volta para a terra ou volta para o ar. E aí o ciclo se inicia novamente. O nitrogênio é fixado pelas bactérias, as plantas recebem o nitrogênio, os animais comem as plantas e assim vai. Os animais são decompostos pelos decompositores e tudo mais. Então esse ciclo se baseia na fixação, ou seja, nas bactérias transformando o nitrogênio, a planta absorvendo esse nitrogênio e os animais se alimentando da planta e de outros animais e os decompositores decompondo os animais. Então a gente fecha o ciclo. E por que o nitrogênio é tão importante para a vida, pessoal? Entre outros nutrientes que o nitrogênio consegue fazer, a proteína é um dos mais importantes para a nossa vida. Então, a proteína, ela ajuda a fazer os órgãos, os músculos, o olho, o pulmão, o esôfago, o intestino e assim vai, os nossos órgãos. Então, sem a proteína, a gente não tem órgãos. E sem nitrogênio, a gente não tem proteína. Então, a proteína é essencial para a manutenção da nossa vida e da vida de outros animais e das plantas também. Então, o nitrogênio ajuda na fabricação da proteína, que ajuda na fabricação dos órgãos. Óbvio que o nitrogênio é utilizado em outras coisas também, mas a gente vai focar aqui no essencial, que é a proteína. Então, pessoal, esse foi o ciclo do hidrogênio. A gente vai ver mais 3 ciclos, mas a gente não vai vê-los hoje, né, para não ficar muita coisa. Então, de forma resumida, a gente tem a etapa da fixação, que é a bactéria absorvendo o nitrogênio gasoso e transformando em uma outra forma que a planta consegue absorver. A planta absorve, um consumidor primário come a planta, o consumidor secundário come o consumidor primário e aí vai toda a cadeia dos consumidores. Um decompositor decompõe o último consumidor e aí o ciclo se reinicia com as bactérias fixando novamente o nitrogênio e assim vai. Então, pessoal, prestem atenção nos vídeos que eu estou dando para vocês. Tem aluno com desempenho muito ruim, muito baixo nas listas. Todas as perguntas estão aqui no vídeo, pessoal. Para você responder, basta você ver o vídeo. Eu estou chegando à conclusão que alguns alunos estão fazendo a lista de exercícios sem ver o vídeo. Não é possível. Tem alunos que estão indo muito bem, mas tem alunos que estão acertando 20%, 15% da lista, pessoal. Ou seja, está acertando uma pergunta só. Isso só pode me dizer que vocês não estão vendo o vídeo. Pessoalzinho, assista o vídeo. As perguntas estão até na ordem do vídeo. Se você parar o vídeo, der play lá no começo, junto com a primeira pergunta, você vai responder a primeira pergunta, o vídeo vai rolando. Vai responder a segunda pergunta, o vídeo vai rolando. Até na ordem, tá? Então, pessoal, não sejam tontos. Prestem atenção no vídeo. Não façam nas coxas. Senão as notas de vocês serão nas coxas também. Essa lista de exercícios vai ser a nota de vocês, beleza? Então, pessoal, estudem bastante. As nossas aulas físicas, né, de verdade, somam numa semana 3 horas, né, porque a gente tem 3 aulas. Aqui no vídeo a gente tem meia hora de conteúdo, vídeo de 20 minutos na segunda e uns 10 minutos na terça. Então, pessoal, meia hora só. Aproveitem esse tempo, essa meia hora, para estudar. Anota no caderno o vídeo. Pega o caderninho de vocês, vai anotando as coisas, como se eu estivesse falando na aula, beleza? Então, não esquece de se inscrever aqui no canal para me ajudar aí. Não esquece de deixar o like para eu saber se vocês estão gostando do vídeo ou não. E, se tiver dúvida, me manda mensagem no WhatsApp, pelo amor de Deus. Não vai responder de qualquer jeito. Tem dúvida? Manda no WhatsApp. Não deixa a lista para fazer no último dia. Tem alguns alunos aí que eu já percebi que deixam para fazer no último dia. E bons estudos. Valeu, pessoal!